Jack Moore, o irmão Jack Moore. Eu o conheço faz anos. Eu pensei que eu tinha saído com um encontro marcado com a sua filha, uma mocinha por volta de 17 anos, e estava levando-a pela mão, conduzindo-a para o alto da colina, a pequena Jackie. Bem, eu a conheço desde que ela era apenas um bebê amamentando, e eu a estava conduzindo para o alto da colina. E eu andei 3 quarteirões da cidade para o alto da colina, conduzindo esta mocinha. E nós chegamos sob uma grande árvore, e ela se sentou. E como muitas mocinhas adolescentes de hoje vestem aquelas saias que, vocês sabem, por assim dizer, arqueadas para fora. E ela havia vestido um daqueles tipos de saias. E ela pegou esta pequena saia e, por assim dizer, a estendeu e se sentou. E assim como as pessoas jovens geralmente olhando um para o outro, ela cruzou as suas mãos desta maneira e começou a olhar para cima, para o céu. Bem, Jackie é uma mocinha muito admirável, porém ela tem uma boca enorme e olhos enormes e cabelo meio ruivo, não muito atraente, porém uma verdadeira dama. Eu podia ver os seus grandes olhos enquanto ela olhava para os céus, e como o reflexo dos céus estava em seus olhos. Bem, eu me afastei por volta de uns 5 pés dela e, por assim dizer, me deitei de lado, desta maneira, e peguei uma palha e a coloquei em minha boca e comecei a mastigar esta palha. Eu comecei a pensar: o que eu estou fazendo aqui em cima? Ora, eu, um homem velho, e com esta mocinha. Ora, eu disse, eu sou casado e tenho um punhado de crianças. Eu não tenho nenhum assunto aqui em cima com esta mocinha. Eu comecei a me levantar e, quando eu me levantei, uma voz veio da árvore e disse: isto é para um sinal e para uma causa. E eu acordei e eu quase gritei. Um pesadelo. Eu pensei: me pergunto se isso significa que eu irei me apostatar ou algo sucederá para mim. Bem, eu pensei, se eu for tentar usar a minha própria mente, então eu terei tudo isto misturado. Por isso, eu somente esperarei em Deus. E eu comecei a orar. Eu disse: Senhor, esse sonho pertence àquela visão no começo da noite? Ou o que significa? Depois de esperar algum tempo, talvez 1 hora, minha esposa já estava em pé e tinha o café da manhã pronto. Então a voz retornou novamente e disse: vá para Kingston e ali lhe será dito o que fazer. Por isso eu fui imediatamente para Kingston e eles sabiam quinta-feira à tarde que eu estaria ali sexta-feira. Esse é todo o anúncio que nós tivemos. Eu não sou muito bom em fazer ou calcular multidões, porque eu geralmente exagero nisto. Porém, na primeira noite, eu diria que nós tivemos cerca de 1.200 pessoas. Agora, porque isto foi somente dado a conhecer em um dia. E no dia seguinte, começaram os mensageiros correndo 4 milhas em revezamento, subindo as montanhas. Um mensageiro corria por 4 horas e então deixava algum outro mensageiro seguir para o alto da montanha. E na segunda noite havia e na terceira noite foi calculado por volta de 15.000, talvez 20. E houve milhares vezes milhares que vieram ao Senhor. E a visão era a pequena igreja. A mocinha era uma virgem, somente uma criança, e isso significava a virgindade da igreja. E os 3 quarteirões da cidade, subindo a colina, eram os 3 dias que eu ministraria. E tomando a pequena igreja virgem pelo seu ministério, de onde ela estava, para mais alto nas coisas de Deus, até que isto abalou a ilha inteira. E ministros e pessoas ao redor, chorando e pedindo e persuadindo, só mais 1 noite ou 2, os oficiais da cidade. Dali nós fomos para Porto Rico,
Ali nós somos recebidos com grande triunfo, e milhares vezes milhares enchiam a pista, até que foi calculado umas 40.000 preciosas almas que vieram ao Senhor Jesus. E no andamento, eu espero que eu diria isto para a minha própria igreja, porém eu não poderia dizer lá fora, ao público, ao redor, aonde as pessoas de casa não estão, porque isto talvez seja considerado errado. Porém, eu tenho o nome do juiz aqui num pedaço de jornal, que deu o discurso quando nós estávamos partindo, aqui mesmo, ele e a sua comitiva, e ele disse: nós temos sido honrados na ilha de ter diferentes ministros. Ele disse: quando o senhor Billy Graham acabou de deixar a ilha recentemente, ele disse: nós tivemos uma gloriosa reunião. Ele disse: porém, Billy Graham somente nos trouxe o mesmo evangelho que nós sempre temos ouvido. Ele disse: então nós somos honrados de ter o Sr. Roberts na ilha. Ele disse: e o Sr. Roberts nos deu uma grande reunião de 3 dias. Porém, disse, as despesas foram tão altas no hotel. Deixou $35 mil por 3 noites pela despesa do hotel. Ele disse: então o Sr. Osborne esteve aqui, o qual foi um grande servo de Cristo. Porém, disse, quando o Sr. Osborne foi embora, houve uma grande decepção. Disse: parecia que tudo estava acabado. Porém, disse, nós notamos que nesta reunião realmente não havia quase ninguém na plataforma para o irmão Branham orar. Porém, disse, depois que os cultos terminaram, nós recolhemos caminhões cheios de velhas cadeiras e cajados e tudo mais na audiência. Ele disse: desta vez, isto não foi um homem, Deus veio a nós. Ele disse: eu disse, não esperem as minhas orações, somente as suas orações por aí. Ponham as suas mãos um sobre o outro. E eles trouxeram possivelmente 1 dúzia ou 2 na plataforma. E quando desceu o discernimento, as pessoas somente gritavam. Nós ficamos num hotel de 4ª classe e pagamos todas as nossas próprias despesas e gastos, nós mesmos. Vocês ajudaram a fazer isso, vocês mesmos, com o pagamento de seus dízimos que vocês me enviam. Isso é o que fez isso. E eu desejo que vocês saibam que, de tudo isso, vocês têm uma parte disto. E no grande e glorioso dia por vir, Deus lhes recompensará isso. Está vendo? Vocês não tinham. Se a própria pessoa vai e realiza algo, então, você está vendo? Quando essa pessoa vai embora, elas pensam: uma grande decepção. Deus nos deixou. Deus não lhe deixa. Ele está sempre com você, está vendo? Isto é você somente, tanto dentro disto quanto qualquer um. Deus pode usar uma pessoa para um certo ministério, porém, isso não quer dizer que essa pessoa tem uma opção com respeito a Deus, é a sua própria fé em Deus. E eles iam ali em pequenos e velhos carrinhos, que eles pegavam como rodas de carro de bebê e faziam um pranchão. E punham as pessoas sobre isto, e as puxavam para dentro, e depois que o culto terminava, toda a pista de corrida ficava limpa. Eles somente iam com carroças, e ajuntavam velhos carrinhos, e grandes e velhas cadeiras, e cajados, e macas, e camas, e somente de onde eles simplesmente saíram e os abandonaram, porque a presença do Senhor estava ali. Isso é o que nós desejamos ver. O homem está fora do quadro, então. Deus está se movendo. Regressando, somente para ajudar agora, esta manhã, eu vou falar em poucos minutos. E eu pedi aos rapazes para não liberarem a fita. 3 dias eu tentei com empenho pensar sobre o que eu falarei. E esta manhã, antes de eu sair, eu senti uma advertência muito severa em meu coração para a igreja, e eu lhes disse: gravem a fita, porém não as libere à venda. Porém, antes que nós façamos isto, eu gostaria de lhes dar apenas um pequeno testemunho. Isso talvez lhes faça bem. Isto me fez bem. Nós fomos numa viagem de pesca de 3 dias,
Léo e Jean e eu, e meu filho Billy Paul e sua esposa. É um amigo que vem aqui no tabernáculo.